Queridos, eu quero ministrar, dar continuidade. Hoje é o terceiro culto do propósito que nós estamos caminhando nesse mês, que é o mês de Esther. Nós estamos caminhando, ministrando neste livro, esse livro que é fantástico. Eu não sei se você sabia uma curiosidade sobre este livro. Ele é o livro que não menciona o nome de Deus nenhuma vez, e no entanto o nome de um rei pagão chamado Assuero aparece mais de 150 vezes nesse livro. E é um livro muito interessante que tem uma história de uma moça que foi levantada. Deixa eu entrar aqui, relembrar, fazer uma recapitulação para você que não estava nos 2 últimos cultos, você entrar na fiação. Primeira semana deste mês, o nosso irmão Leleco, ele esteve aqui ministrando, e ele ministrou do capítulo 1 e 2, ele falou a história de Esther. Na semana passada, eu também ministrei, eu fui no capítulo 3 e 4, e falei um pouquinho também. E só para você se situar, para você entrar aqui na fiação comigo, o Império Medo-Persa, ele era, na época do livro que foi escrito de Esther, ele era o império mais forte que existia na face da terra. O império que tinha 180 nações que estavam aliançadas. E o líder, o rei deste Império Medo-Persa se chamava rei Assuero. E a Bíblia fala que um dia ele resolveu mostrar suas riquezas, sua força. Ele deu uma festa, ele começou a mostrar o seu luxo, a sua grandeza, o seu poder de arma, de glória, começou a mostrar suas riquezas. E nessa festa ele decidiu mostrar a sua esposa, a rainha Vasti, ou Vasti, tem gente que fala Vasti, apesar que não tem um acento do I, então por isso que eu falo Vasti, Ele resolveu mostrar como ela era bela, como ela era linda. E quando ele chama ela para mostrar para as pessoas, ela diz não. E isso foi um choque para o coração do rei. E muitas vezes quando a gente também recebe o não, a gente fica de biquinho. Muitas vezes a gente não entende. A gente questiona até Deus, a gente dá de testa com Deus e fala, mas Deus, eu quero. Os jovens, os adolescentes, às vezes querem namorar alguém, e aí Deus fala para aquela moça, não. E Deus fala, mas Deus, ele é um pão, Deus. Aí Deus fala, mas pão embolora. Deus, mas ele é um gato arranha, cuidado, solta pelo, cuidado. E a menina às vezes vai e insiste, depois lá na frente dá errado, e ela não entendeu o porquê. Mas Deus começou a falar lá atrás, não. É por isso que Romanos diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então não questiona, só descansa. Deus tem o melhor para você, igreja, amém? Amém? E aí quando ela recusa, ela diz não, o rei Assuero destitui ela desta patente de ser rainha, desta condição de rainha. Fala, não quero mais você. Por que ele fez isso? Por quebra de aliança, quebra de autoridade e desonra para com o rei. E aí abre esse não de Vasti, da rainha Vasti, abre uma porta de legalidade para que uma outra moça seja escolhida. E a bola da vez, aquela que Deus preparou, foi Esther. Eu disse na outra vez para você, o nome dela, era o nome hebraico dela, era Hadassah. Mas quando ela veio para o Império Medo-Persa, ela adquiriu o nome grego, que é Esther, que significa estrela. E o tio dela, chamado Mardoqueu, Mordecai, qualquer um dos dois nomes que você falar, está certo. Mardoqueu, Mordecai, ele vendo uma oportunidade,
a minha sobrinha é a pessoa perfeita para ocupar esse cargo de rainha. Ela é belíssima, ela é linda, ela está preparada, vai ser escolhida. E foi, porque Deus já tinha um plano. E é muito interessante que, como eu disse em Romanos 8, né, que todas as coisas contribuem. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas lá na frente a gente começa a entender. Lá no fundo eu vou contar uma história que o Marcelo e a Cleidiane vai entender, porque moraram na mesma cidade lá na Bahia que eu. Então o que eu vou falar para eles não é novidade, porque eles entendem, né? Mas assim, lá onde nós morávamos, ficava perto de Vitória da Conquista. Para chegar na nossa cidade, muita gente passa por Conquista para depois descer a Serra do Massal para chegar na nossa cidade. A Serra do Massal é terrível. Eu perdi 2 amigos que trabalhavam comigo na Azaleia, que eles caíram com o carro da serra e morreram. Então ela é difícil, tem que tomar cuidado, descer com muito cuidado, porque ela é perigosa. E uma vez a nossa igreja lá chamou um pregador de Salvador. Ele foi até Conquista e lá ele ia pegar um ônibus até a nossa cidade, descer a Serra do Marçal e chegar. Quando ele chegou, desceu do ônibus para pegar para a nossa cidade. O ônibus estava saindo. Ele ainda deu tempo de acenar para o motorista: me espera, eu vou nesse. O motorista deu risada e foi embora. Ele ficou muito chateado. Ainda mais que ele teve que esperar 2, 3 horas para o outro ônibus vir, que não é um atrás do outro, é demorado, próximo para a cidade. E ele falou: puxa vida, não custava nada o camarada me esperar. E ele ficou bronqueado, chateado, mas tudo bem. Falou: não tem jeito, vou esperar. Até ligou para um amigo lá de Conquista. O amigo foi, ficou com ele um pouco para esparecer, para o tempo passar. Quando chegou o outro ônibus, ele embarcou e desceu a serra em direção à nossa cidade. No meio do caminho, ele viu lá um ônibus tombado na Serra do Marçal. E quando ele viu, era o ônibus que ele ia pegar, e ele não pegou. Aí quando ele chegou lá na festividade da nossa igreja, ele contou esse testemunho. E eu lembro que ele até falou sobre Romanos: todas as coisas contribuem para o bem. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender que Deus ele te livrou, que Deus ele te abençoou. Aleluia, glórias a Deus. E aí no capítulo 3 eu falava domingo passado, eu ainda estou trazendo você aqui para você entender, né? Eu não comecei a pregar ainda. Aleluia. Se o Fabrício quiser deixar no pente, Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13. Já deixa no pente aí que já nós vamos ler. No capítulo 3, domingo passado, eu estava falando que Ramã ele foi levantado na mesma época que Esther foi levantada como rainha. Ramã, um homem, foi levantado como conselheiro do rei. Ele foi levantado como um príncipe ali do rei, que andava com o rei, conselheiro, primeiro-ministro. Ele dava palpite, o rei ouvia a voz dele. Ele foi levantado ali, ele era um homem poderoso. A Bíblia diz até que as pessoas se curvavam quando ele passava, reverenciando e honrando ele. E ele tinha um ódio mortal de um judeu, o tio da Esther, chamado Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava, não se dobrava para Ramã. Por quê, pastor? Porque Mardoqueu tinha princípio, porque Mardoqueu era crente. E quando nós temos princípio, nós obedecemos a Deus, nós não nos dobramos aos manjares do mundo, às coisas do mundo. Nós só adoramos a Deus, aleluia. E ali também Ramã tinha um ódio mortal de judeu. E eu expliquei domingo passado. Pastor, eu não estava domingo passado. E agora, como é que eu sei por que ele tinha um ódio? Aí você vai no canal do YouTube, depois você assiste o vídeo de domingo passado que está lá, tá? Pode ler, pode assistir, que você vai ver a explicação por que Ramã odiava o povo judeu. Mas eu quero dizer para você, Ramã começou a perseguir o povo. E eu quero também explicar para você que muitas vezes não entende por que no mundo você
não tinha perseguições, e agora que você veio para Jesus, agora que você aceitou Jesus e anda com Deus, colocou sua vida no altar do Senhor, começa a vir umas dificuldades, umas perseguições. Lá no serviço às vezes tem um levante, alguém fica com ciúme, alguém se levanta, dentro de casa, poxa pastor, eu já ouvi, várias vezes as pessoas falar, poxa pastor, eu não era da igreja, aí eu ia pro mundão, às vezes eu ficava 2 dias em casa, voltava só o pó da rabiola, cheio de cachaça, todo torto, cheio de droga. Meus pais não falavam nada. Agora que eu pus a minha vida no altar, eu tô indo para a igreja. Aí eu chego em casa, minha mãe reclama: ei, já está indo de novo para a igreja, virou beato do pastor. Aí começa a perseguição. Eu quero dizer para você, igreja, todo propósito de caráter espiritual atrai o contra-ataque do inimigo. Isso é fato. Então, quando você era do mundo, você fazia as coisas que agradavam o inimigo. Agora ele perdeu você, aleluia por isso. Você agora é um homem e uma mulher de Deus, e ele quer a todo instante fazer com que você erre o alvo, que você aborte os planos de Deus, que você jogue a toalha. Ele vai fazer de tudo para te paralisar. Eu lembro que recentemente um casal conversando comigo, falando assim: poxa pastor, agora que eu me posicionei durante muito tempo, eu fui infiel ao Senhor, e aí agora que eu me posicionei, as coisas começaram a arrochar, começou a apertar. E eu disse: calma, você lá atrás plantou muitas sementes ruins, mas agora a sua plantação está sendo de semente boa, e vai vir a colheita de honra em nome de Jesus, pode ter certeza. E é o inimigo testando a tua fé, falando para você: olha, não seja fiel não contribui não abençoa não. Mas em nome de Jesus, não dê ouvido a essas vozes contrárias, porque Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Continue nesse caminho de honra, e com certeza, como eu disse, a honra é uma via de mão dupla. Com certeza Deus é maior, Deus vai bradar na tua vida, e você vai ser muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Mas lembra, você tem que ter fé, você tem que acreditar, e você tem que se posicionar. Amém? Glória a Deus. Hoje, neste dia, nesta noite, Deus, Ele tem uma palavra direcionada para você e para a tua casa. Se você crê, você diz assim: eu creio. Deus está falando muito através desse livro aqui, desse propósito. E semana passada, quando nós terminamos, eu disse assim: aí domingo que vem eu termino. Só que eu estou achando que não vou terminar tão já. Eu estou achando que nós vamos caminhar mais um mês aí. Eu acho que vai entrar no mês de julho nesse propósito. Porque às vezes Deus dá uma palavra e você acha que vai só até ali, e Deus nos leva muito além. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar sobre os milagres de Jesus, eu falava sobre Jesus as curas, os milagres que Ele fez, porque a Bíblia relata cerca de 35 milagres. E aí eu comecei em 1, no 2, aí eu falei: eu vou mais 1, 3, 4. Eu sei que eu falei uns 13, 14 milagres, e eu tive que parar, senão eu ia mais além. Eu lembro que quando eu fiz aquela ministração, aquela série sobre Naamã, eu falei: vou fazer 2 ministrações sobre Naamã. Fizemos 8, que Deus levou além. Eu lembro quando a gente começou aquela série Confrontação, que eu falava confrontação Moisés, depois eu fiz confrontação Davi. Aí eu falei: vou parar. Aí saiu confrontação Abraão, Samuel, confrontação Adão, confrontação Pedro. Aí começou, E Deus nos levou além, fizemos uma série. Então eu não sei até quando, mas enquanto você tiver aí paciência com o pastor, Deus, Ele está abençoando, Deus está trabalhando, e com certeza vai vir muita coisa boa aí para nós sermos ministrados, em nome de Jesus, aleluia. Esther capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: mandou ele de volta esta resposta. Pastor, ele quem? Mordecai, ou Mardoqueu, o tio da rainha Esther.
mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino, a esta posição. Então mandou Ester que tornassem a dizer a Mordecai: vai, reúne todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais nem bebeis durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Ester lhe tinha ordenado. Você pode dizer glória a Deus? Fica ligado ainda, fica ligado. Deus tem grandes coisas para você em nome de Jesus. Não dorme não. Se o irmão estiver dormindo do lado, você cutuca ele, você dá um glória a Deus no ouvido dele bem alto, assim, glória a Deus, né? Aleluia, né? Aí ele acorda, aleluia. Bom, Ramã, ele depois que ele identificou os judeus, Mardoqueu, né, e fulminou com o olhar, ele falou: eu vou acabar com a raça desse povo. O que Ramã fez? Ele tramou uma conspiração, foi lá no rei Assuero, afinal de contas, ele tinha liberdade, ele tinha, né, acesso ao rei. Então ele foi lá no rei Assuero e conseguiu induzir ali, convencer o rei Assuero a que ele fizesse um edital. E que edital era esse, pastor? Para acabar, exterminar, matar com todo o povo judeu. Você vai ler em Ester capítulo 3, a partir do versículo 8 até o 11, aonde Ramã, ele chega no rei Assuero e começa a falar: esse povo aí, ó, essa raça aí, ó, eles não adoram os mesmos deuses que nós não. Eles dão de testa com as leis do rei. Começou a fazer a cabeça, e o rei deu aval. Falou: Ramã, carta branca, meu filho, faz o que você quiser. E era o que ele queria. E aí faz um edito dizendo: tal dia, tal hora, de tal mês, vamos exterminar com esse povo, vamos acabar com esse povo. E Mardoqueu ficou sabendo desse edital, porque ele não era lento não, ele era ligeiro. Ele percebeu a movimentação no palácio e ele falou assim: não, eu preciso ver o que está acontecendo. E ele descobriu o que estava acontecendo aqui. E é interessante que na hora que Mardoqueu ele descobriu, ele não ficou parado. A Bíblia vai contar que ele se vestiu de saco, porque era uma forma da pessoa falar que estava indignado, e também um sinal de humilhação. Ele se vestiu de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça, ficou na rua clamando, orando, pedindo a Deus, e junto com ele algumas pessoas também se ajuntaram, e ele deu um jeito de avisar Ester. Ester até então não estava sabendo, mas Mardoqueu deu um jeito para que esta notícia do edital chegasse até ela. Ele até conseguiu uma cópia do edital e mandou através de um eunuco que era amigo de Ester, amigo dele, falou: ó, leva para minha sobrinha. Ela, quando ficou sabendo do que estava acontecendo, o eunuco disse assim: ó, teu tio está lá na porta do palácio, e você sabe que ele não pode entrar, ele está todo vestido de saco, de cinza, e naquela condição não pode entrar dentro do palácio. E é o seguinte, o teu tio falou que você tem que fazer alguma coisa, você é a rainha, você precisa ajudar o teu povo. E a primeira resposta dela foi: não. A primeira coisa que ela falou: não. Por que ela disse não? Eu vou explicar para você. Ela ficou com medo. Ela ficou com medo por quê?
Já fazia um mês que o rei não chamava ela. Fazia um mês que ela não tinha contato com o seu marido, com o rei. E naquela época, se qualquer pessoa fosse na presença do rei, sem ele ter autorizado, era pena de morte. A pessoa poderia morrer, a não ser que o rei, por misericórdia, benevolência, né, ele estendesse o seu cetro de ouro, o seu cetro de justiça, e a pessoa tocasse no cetro, aí sim a pessoa não morreria. E ela disse: gente, já faz um mês que o meu marido, o rei, não me chama, e vocês sabem que tem essa lei. Se eu chegar e ele falar: você não é bem-vinda, não te chamei, pronto, estou morta. E interessante que muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, o cetro, qual o símbolo que o cetro tem? Aí eu vou te lembrar agora, você vai lembrar agora do príncipe Charles, né, que é o novo príncipe lá, que foi o rei, né, príncipe não, o rei Charles, você vai lembrar, porque o cetro é um dos símbolos de autoridade e poder que o rei tinha. Ah, tem outras coisas? Tem. Quando um rei subia no trono, havia algumas insígnias que representavam, que eram símbolos de autoridade e poder. Por exemplo, coroa, anel, manto e o cetro. Então tudo isso faz parte da ornamentária de um rei, aonde quando a pessoa olha, declara autoridade e poder. Então o cetro era um símbolo de poder. E a princípio, Esther disse não para Mardoqueu. Por quê? Porque ela estava com medo. Olha que interessante, quando lemos a história do profeta Jonas, eu já vi pregador dizer assim: ah, Jonas, ele amarelou, Deus mandou ele fazer a obra e ele fugiu da presença de Deus, ele foi covarde. Queridos, até eu estudar sobre Jonas e entender, eu também pensava dessa forma, mas quando você estuda, vai lá no contexto da situação e entende o motivo, aí você começa: ah, tá, peraí, eu já até expliquei para alguns, vou relembrar. Jonas, quando recebeu de Deus a incumbência de ir para Nínive, pregar a palavra de Deus, fazer com que o povo se convertesse, ele falou: vou nada. Aí Nínive era para lá, ele falou: vou pegar um navio para Tarsis, vou para cá, vou fugir. Por quê? Nínive era a capital da Síria. A Síria, se você for ler no Velho Testamento, era um arqui-inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. E Jonas era um profeta judeu. Então Jonas foi jogado como um cordeiro no meio dos lobos. Ele falou: vou nada, vou morrer. Faltou fé, eu entendo, mas eu e você, com certeza, na condição, no lugar de Jonas, também nós fugiríamos, com certeza. Olha a história de Josué. Se você puder pôr Josué 1, versículo 6, que nós vamos ler em diante. Olha a história de Josué. Deus chamou, levou Moisés, né? Tirou Moisés do meio do povo, né? Moisés não estava mais, e Deus dá incumbência de dirigir o povo a quem? Josué, soldado do Senhor, e fala para ele: você agora vai ser o líder. Queridos, fala a verdade, você assumir lá na tua empresa, você assumir a igreja de um pastor que não teve êxito, de um líder, um gerente na tua loja, no teu emprego, um homem que não teve êxito, que está fazendo um trabalho ruim, é fácil, porque aí se você fizer um trabalho ruim, dá na mesma, você não conseguiu fazer melhor. E se você fizer um bom trabalho, você superou ele. Mas olha só o desafio de Josué. Ele assumiu o lugar nada mais, nada menos que Moisés, o homem que falava face a face com Deus, que abriu o mar. Não é qualquer coisa. Até hoje, os judeus reverenciam, veneram, adoram Moisés como sendo um dos maiores profetas. E ele teve que assumir, e ele teve medo. Aí Deus falou com ele, Josué 1,6: seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi
sob juramento aos seus antepassados. O 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andares. Agora o 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e dele meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. 9, para finalizar. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Pega essa chave para você também. Talvez você entrou hoje aqui, falou com Deus antes de chegar. Meu Deus, eu tenho aquilo para dizer sim ou não. Eu tenho aquilo essa semana para encarar. Eu tenho aquele desafio. Deus está te confirmando. Deus está no negócio, aleluia. Vai na fé. Aí Deus fala: não te ordenei eu? Seja forte, corajoso, corajosa. Vai que vai dar certo, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí Esther decidiu então se arriscar. Veja que no início ela disse não, mas aí nós chegamos no texto que nós lemos, Esther capítulo 4, versículo 13 em diante, que Mardoqueu falou para ela não. Aí ele fala aqui no 13, mandou Mardoqueu de volta a resposta: não imagines você que só porque você está no palácio aí no bem bom, tu somente escapará entre todos os judeus. Não, você também, vai acontecer com você também. Pois se de todo calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha a fé do Mardoqueu. Ele sabia que de alguma forma Deus ia livrar o povo. Ele queria, é claro, que a sua sobrinha fosse o canal de bênção, mas se ela recusasse, Deus ia fazer alguma coisa. Então muitas vezes a gente se vê no meio da dificuldade. Aquela hora que a gente está na frente do mar, a gente olha na frente o mar dos lanha, você olha para trás, Faraó com o exército, e você fala: e agora? Deu ruim. Mas confia no Senhor. Ou Ele vai abrir o mar, ou então você vai andar por cima das águas, mas Deus vai realizar um milagre, e você vai passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Vai, em nome de Jesus. É só crer. Esse Deus não é gente não, aleluia. Ele surpreende a gente, que é coisa linda, aleluia. Quando você tem propósito com Deus, quando você sabe em quem confia, você entra na presença dEle com fé, com confiança, e você recebe o que você procurou. E oração e jejum é a chave que move o coração do nosso Deus. Você sabia disso? Oração e jejum é o propósito que move o coração de nosso Deus. Milagres, quebras de sentenças, quebras de decretos contrários, tudo isso pode acontecer na tua vida através da oração e através do jejum. Milagres, antes de serem concebidos no mundo físico, são concebidos primeiro nos propósitos com Deus, de joelho no chão, barriga vazia e boca no pó, clamando a Deus, aleluia. E se você também gosta desse ministério de intercessão, eu quero te convidar sexta-feira, vem aqui 19 horas, aqui tem um grupo lindo de intercessão, orando a Deus, buscando, clamando, intercedendo pelas famílias. Venha também fazer parte, aleluia, glória a Deus. Então lute, se posicione, nesta noite reaja, para de ficar estagnado, paralisado. Ah, pastor, nada acontece. Então se mova, não fica parado não, não fica parada não, em nome de Jesus. É o teu casamento que está em jogo, é a tua família que o inimigo está ali cirandando, querendo destruir. Então se mova em nome de Jesus. Olha, a tua família, ela tem valor, mas sabia que ela não tem um preço?
Porque o dia que você colocar um preço na tua família, no teu casamento, o diabo, ele está disposto a pagar esse preço. Então nunca coloque preço. A sua família tem muito valor, aleluia. E a hora que você estiver na presença de Deus de joelho, a tua família vai estar de pé, na presença de Deus. Então pega isso para você em nome de Jesus, aleluia. É interessante que muita gente não entende o poder, a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Olha o exemplo de Adão no início da criação. Gênesis 1, do 26 ao 28. 26 a 28 ou 26 a 29, Gênesis 1. Deus, ele cria todas as coisas ali. Ele cria os céus, a terra, os peixes nos mares. E ele diz para o homem ali, o Adão: governa. Você é o gerente aqui, gerencia, lidera. É tudo seu para você viver, né? E usufruir. Só que você sabe que no capítulo 3, Adão e Eva, toda a autoridade que era deles para Satanás, dão de bandeja. E aí Satanás, como ele é chato, é arrogante e metido, ele começa a se achar: eu sou o dono da terra. Você vê lá em Jó, se você puder projetar Jó está escrito Job, tá? Lembrar você que é chique, é em inglês, Job. Capítulo 1, versículo 7. Deus pergunta para Satanás: de onde vem, Satanás? Ele fala: de rodear a terra e olhar a terra. Ele fala aqui, ó: de onde vens? Ele respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Não é arrogante? Não dá aquela sensação de um fazendeiro que está andando na sua propriedade? É tudo meu, ó. Eu estou rodeando a terra, estou perambulando por ela, estou andando. Aí também, Lucas 4, versículo 5, depois o 6. Quando a tentação de Jesus, o diabo ali, ele leva Jesus até um monte, mostra todos os reinos. Lucas 4, versículos 5 e 6. Mostra todos os reinos e fala assim: ó, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar, ó, porque é tudo meu. Foram-me entregues. Aí você fala: foi entregue? Aonde? Infelizmente, aqui em Gênesis 3, o homem deu de bandeja. Era do homem e ele entregou. Então por que eu estou lembrando disso, dessa passagem? Hoje está dizendo para você, igreja, você tem unção para resolver qualquer tipo de problema. Você tem unção na tua vida para ser um canal de bênção, um agente de milagre na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Você, se você não governar em nome de Jesus, você vai ser governado. Então se posiciona, você nasceu para ser cabeça e não cauda, aleluia. E aí eu pergunto para você: será que quando você se converteu e veio para Jesus, será que não foi por isso que Deus te chamou? Para que você mude a história da tua família? Que através de você, a tua família se chega aos pés de Jesus, conheça Jesus, se entregue a Jesus e nasce uma nova história, aleluia. Olha aí, fica a dica. Mas para isso acontecer, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser diária. Nós precisamos ter intimidade, busca incessantemente. Esses dias eu ministrava uma pessoa, e até faz um tempo a gente começou uma escola de consolidação, e está show de bola. Estamos aprendendo muitas coisas, né? E ali, quando iniciamos na primeira aula lá atrás, eu mandei uma mensagem para essa pessoa: minha querida, cadê você? Você falou que ia participar da turma. Ah, pastor, eu tá com preguiça. Eu falei: mas não pode ter preguiça, reaja, né? Reaja, luta. Ó, próxima aula, entra que dá tempo ainda. É a segunda aula, entra que vai dar tempo. Não entrou. Aí manda um texto: olha, lê Mateus, vamos, lê lá Mateus, o capítulo. Pastor, eu tenho preguiça de ler. Pastor, eu tenho preguiça de jejuar. Pastor, eu tenho preguiça de orar. Aí você fala: Jesus, me dá calma, Senhor, me dá paciência, Senhor, aleluia, aleluia.
Porque, vou te falar, tem uns abençoados, uma abençoada que é bênção de Deus, né? Mas olha, quando você anda com Jesus, toda crise, toda dúvida na tua vida tem prazo de validade, aleluia. Isso passa, vai passar. A crise das dúvidas vem para todo mundo. Você olha lá, os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por crise das dúvidas. Vai ver lá o profeta Elias. Você vê 1 Reis, quando ele orou e fogo do céu caiu, fez aquela coisa linda, maravilhosa, abençoada no Monte Carmelo. Lá venceu os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas lá de Azera. E aí depois, quando ele sai daquela cena, vem um mensageiro e diz assim: Jezabel falou que vai lhe pegar, vai te matar. Aquele homem diz que ele entra em pânico, ele entra em depressão, ele foge, se esconde, pede a morte a Deus. Vai entender a crise das dúvidas. E acontece com todo mundo. Nós também temos esses momentos. Talvez você fale assim: pastor, você já teve dúvida? Já, tenho muito. Pastor, você já pensou em largar tudo, parar? Já pensei várias vezes, mas não faço não. Pensei, mas não vou tomar essa atitude, nem vou fazer. Pensar a gente pensa um monte de besteira, mas entre pensar e fazer tem uma grande ponte. Aleluia. Se posicione, reaja. Estivemos na minha mãe, estávamos ontem à noite jantando lá a 500 quilômetros daqui. Hoje já estamos aqui, hoje está fácil, né? O negócio tá legal, né? Estava lá com os pastores lá das igrejas lá de Ibirá e Potirendaba, eles são parentes. Estavam lá no sítio lá deles. E a vozinha deles esses dias passou muito mal. Quando ela foi internada, eles mandaram mensagem: pastor Júlio, ora pela vozinha, ela está muito mal, os médicos não conseguem descobrir o que ela tem, e ela está internada, estão fazendo uma bateria de exame para tentar achar. E depois de uns 3, 4 dias descobriram o que ela tinha, aí começaram a tratar. E assim, ela ficou internada uma semana no hospital. O culto lá, eles comentando, falando isso com a gente ontem, o culto lá é quarta-feira. Inclusive quarta agora eu ministrei lá em uma das igrejas. O culto lá é de quarta-feira, igual a gente. Ela teve alta quarta-feira às 4 horas da tarde. O culto lá começa nas 7 horas, não é igual a gente 8 horas. É que cidade do interior, quando dá 9, 10 horas da noite, só vê os grilos na rua. Não tem mais ninguém, é um deserto, é um breu. Aí você anda às 5 horas da manhã, todo mundo acordado, é um barato. E 7 horas começou o culto lá, começa o culto. Ela teve alta do hospital 4 horas da tarde. Quando levaram ela para casa, ela falou: eu quero tomar banho, me trocar e ir para a igreja. Falaram: vó, você está doida, você estava internada, você está até debilitada aí, não consegue nem andar direito, a senhora já está 83 anos, ela tem. Ela falou: não, eu vou buscar meu Deus e agradecer pela bênção, que eu estou bem, eu estou viva. E foi, e adorou, buscou a Deus ali, aleluia. Isso é exemplo. Quantas pessoas hoje que são jovens, adolescentes, jovens com vigor, com fôlego de vida, mas tem preguiça, não vai buscar Deus. Oh Jesus, tem misericórdia, São Jesus, me dá a paciência. E olha, para finalizar, até nem sei se o louvor vai cantar, ou então o Fabrício Deus vai usar a vida do Fabrício, ele vai tocar um louvor depois no computador, né? Peguei ele de surpresa agora, nem ele sabia, aleluia, mas deixa Deus te usar. Tem pessoas que têm gatilhos na sua vida, tem pessoas que alguma coisa aconteceu lá atrás e paralisou ela, alguma coisa que aconteceu. Aí eu me lembro, eu vou contar uma história que eu tenho permissão. A irmã Ana, esposa do Sidney, né? Eu disse para ela uma vez: Ana, você me permite, sempre que eu puder ter uma oportunidade de contar o seu testemunho, eu posso? Ela falou: pode, pastor, está autorizado. Então ela me autorizou, vou contar. A irmã Ana, quando ela entrou aqui,
com o nosso irmão Sidney, eu lembro que ela participava dos cultos, mas quando era o culto de Santa Ceia, ela não vinha. Eu comecei a perceber, eu falei, ué, por que nem um culto de Santa Ceia a Ana foge? Ela não vem. E um dia eu confrontei ela, falei, filha, o que está acontecendo? Por que no culto de Santa Ceia eu não posso contar com você? Você não vem. Aí ela explicou, ela falou assim, sabe o que é, pastor? A minha mãe era diaconisa numa igreja. E a minha mãe, ela morreu num culto de Santa Ceia, servindo a ceia. E aquilo me traumatizou, aquilo me paralisou. Então todas as vezes que eu ouço falar em Santa Ceia, eu fico paralisada. Eu começo a tremer. E ali a gente foi trabalhando, foi orando, eu fui explicando para ela, olha onde a sua mãe morreu, fazendo a obra de Deus, o que ela mais gostava, servindo ao reino com alegria. Quando você faz o que você gosta, você não se importa com as outras coisas. Eu me lembro que eu faço aniversário dia 1º de novembro, e no ano de 2008, se você olhar no calendário, você vai ver que o dia 1º de novembro de 2008 caiu num sábado. Nesse dia eu estava trabalhando numa loja de calçados grande, lá em São Miguel, que eu trabalhava, uma rede. Eu estava trabalhando, e o pessoal falando assim, e aí Simonato, hoje é seu aniversário, né? E aí, vai sair com a patroa, vai se divertir, vai passear? Eu falei, não, hoje tem jantar de casais na minha igreja, e eu vou servir lá. Aí, está maluco, rapaz? Hoje é dia do seu aniversário, é dia de você ser servido, e você vai servir? Eu falei, não, vou trabalhar para o meu Deus, e com o maior prazer, com a maior alegria. Aquele dia, eu servi um casal, e até hoje, esse casal tem a maior alegria, a maior amizade com a gente, a maior admiração. A gente fez aquela amizade, e esse casal nesse dia, nesse culto que eu servi, nesse jantar, o rapaz, ele foi para aquele jantar com as malas feitas e falou, nós vamos, só que se Deus não mudar a nossa história, segunda-feira eu estou saindo de casa. A mala já está pronta, eu pego minha mala e vou embora. Só que naquele culto Deus preparou, usou a vida de todo mundo que estava lá, usou a minha vida, e nós fomos canal de bênção, abençoamos a vida dele, eles estão bem, glórias a Deus. Então permita-se também, não importa o que paralisou, né, o gatilho que fez com que você ouviu ali um não, e a Esther foi a mesma coisa. A princípio ela disse não, o gatilho dela a princípio, ela falou não, porque o medo paralisou. Só que depois ela encarou o medo, falou não, vai com medo mesmo. Aqui nós lemos no versículo que ela fala no finalzinho aqui, ela fala, eu vou, e se perecer, pereci, o finalzinho do versículo 16. Ou seja, ela falou, se eu morrer, morri, pronto, acabou, mas eu vou fazer a obra de Deus, aleluia. Eu estou com um compromisso com Deus, eu não posso parar, aleluia. Então hoje, nesta noite, levanta sua mão assim, eu já estou terminando. O Senhor Jesus, Ele está curando traumas, Ele está curando medos passados, aquilo que tem, esses gatilhos que tem te paralisado. Jesus hoje, Ele diz sim para a tua história, sim para a tua cura, sim para a tua libertação, sim para o teu casamento renovado na presença de Deus, sim para a tua vida restaurada novamente na presença de Deus. E se você crê, diga amém. Aleluia. Eu vi tanta gente que tinha esses gatilhos, mas Deus mudou a história. O irmão que entrou aqui, esse irmão não pediu autorização, não vou falar quem é. Quando ele entrou aqui, ele não conversava há anos com o pai dele. Eu lembro que quando ele voltou do encontro com Deus, a primeira pessoa que ele foi atrás foi o pai. O pai mora ali em Ermelino, Matarazzo. Ele chegou aqui, terminou o culto, ele pegou a lotação, foi lá para o metrô Arthur Alvim, de lá pegou a perua, foi no pai, deu um abraço, pediu perdão, reconciliou, e hoje está aí, com a aliança novamente renovada na presença de Deus. Irmãos que estavam no vício da bebida, irmãos que estavam no vício das drogas,
irmãos que estavam no vício da prostituição, e graças a Deus, isso era o gatilho que tinha, que paralisava eles, mas graças a Deus eles se posicionaram, e hoje estão libertos para a glória de Deus. Coloca Lucas 1,37 por gentileza, Fá. E aí eu pergunto para você, e você vai ficar de pé, em nome de Jesus. Querida, se o louvor for cantar, aí pode subir. Agora se você preferir que o Fá seja usado por Deus aí, ó, deixa Deus usar. Fique à vontade, vocês decidem, né? Aleluia. Qual é o gatilho nesta noite que está te paralisando? Lucas 1,37, pode ficar de pé todos em nome de Jesus que puderem. Lucas 1,37 diz assim: para Deus nada é impossível. Não importa o que aconteceu lá atrás que te paralisou, nesta noite Deus está quebrando esta cadeia, está quebrando esse muro de separação, essas algemas estão sendo quebradas, aleluia. Então você vai orar com a gente em nome de Jesus. Eu peço que você feche os teus olhos, ore comigo agora em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos, aos pés da tua cruz, pedimos, meu Pai, a cobertura do teu sangue. Meu Deus, aqui há vidas que entraram, Senhor, nesta noite, neste lugar, paralisadas, com gatilhos na sua vida, que paralisaram, que fizeram com que eles abortassem os teus planos, que eles não acreditassem mais no potencial que eles têm, no milagre na sua vida. Mas nesta noite, o Senhor diz: basta, chega, a partir de hoje, é novidade de vida na minha presença, diz o Senhor. Há uma restauração de Deus para a tua vida, há um renovo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. A tua família vai ser alcançada através do teu testemunho de vida. Eles vão ver Cristo na tua vida, e através de você, muitas pessoas vão vir para Deus, vão vir para os pés de Jesus, aleluia. Senhor, renova casamentos aqui, restaura vidas, restaura casamento. Senhor, tira pessoas aqui do vício, tira, Senhor, em nome de Jesus. Pai, arranca do coração essas dúvidas, arranca da mente, ó Pai, toda dúvida, todo espírito de autocomiseração, em nome de Jesus. Nós profetizamos a prosperidade de Deus, nós declaramos a prosperidade de Deus em todas as áreas, a começar na intimidade contigo, em nome de Jesus. Dons, talentos, maravilhas, em nome de Jesus, são derramadas nesta noite na tua vida. Recebe aí em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus.